Olá, alunos, paz do Senhor Jesus. Chegamos à nossa 7ª lição das lições bíblicas de jovens. Eu sou o professor Rildo Alves e o tema desta lição é o aparecimento do anticristo. A síntese desta lição nos diz: com o aparecimento do anticristo, o mundo viverá um caos total, anunciando o fim de todas as coisas. Esta lição tem 3 objetivos. Primeiro, mostrar, segundo a palavra de Deus, quem é o anticristo. Segundo, explicar de acordo com a palavra de Deus quem faz parte da trindade satânica. E terceiro, mostrar como se dará o governo do anticristo. E o texto bíblico desta lição está baseado na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 1 até o versículo 12. O primeiro ponto nos diz: quem é o anticristo? Em simples palavras, pessoal, anticristo significa aquele que é contrário a Cristo. Então, na Bíblia, a palavra anticristo, ela aparece sobre 2 aspectos, sobre 2 tipos. O primeiro é em forma de um sistema. Então, o próprio inimigo, ele já é um anticristo, porque ele trabalha contra a obra de Cristo. Então, o anticristo, ele pode ser referido a um sistema. Então, tudo aquilo que vai de encontro aos princípios que Deus estabeleceu, então isso pode ser chamado de espírito do anticristo. Então, é isso que a gente já está vendo, né? Então, as coisas cada vez mais se encaminham com o objetivo de ir de encontro e contra tudo aquilo que Deus estabeleceu como princípio. E a segunda atribuição ao termo anticristo, a palavra anticristo, é a que diz no primeiro tópico, né? A encarnação do mal, ou seja, se refere a um homem que ele vai ser levantado pelo próprio diabo na grande tribulação, e este homem, ele será a própria encarnação do mal. Então, ele vai ser uma pessoa que ali, sobre a tutela, sobre a orientação de Satanás, ele vai governar a terra. Então, o seu governo ele será mundial e ele irá, primeiramente, ele vai estabelecer uma paz falsa, digamos assim, porque depois que a igreja foi arrebatada, se instaurará um grande caos aqui na terra, uma grande confusão, porque as pessoas vão procurar os seus parentes que serviam a Deus, que eram fiéis, mas não vão encontrar. Então vai gerar todo aquele alvoroço e o anticristo ele vai surgir em um momento oportuno para apaziguar os ânimos e estabelecer ali um clima apaziguador. E ali ele vai conquistar a confiança das pessoas e vai estabelecer o seu reino mundial aqui na Terra. A segunda característica do anticristo está aqui no segundo tópico. É um homem que tentará usurpar o lugar de Deus. Conforme está escrito em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 9. Então, a gente sabe que depois que acontecer a grande tribulação, depois que se cumprirem os primeiros 3 anos e 6 meses, esse anticristo aqui, que ele irá fazer um acordo de paz com Israel, para apaziguar ali aquele conflito ali entre Israel e os seus vizinhos árabes, então ele vai quebrar esse pacto. Então ele vai agora passar a exigir que Israel passe a adorá-lo. Então ele vai querer ocupar o lugar de Deus. Outra coisa também que nós podemos extrair desse contexto aqui do anticristo é que ele vai querer assumir, querer se parecer com Jesus, mas com características, caráter e atributos totalmente opostas às do Senhor Jesus. E a terceira característica do anticristo é que ele será um homem que enganará os que habitam na terra, segundo aqui o terceiro tópico. Como eu falei para vocês, além de ele estabelecer aqui um clima de calmaria, de paz, de falsa paz, o anticristo ele irá enganar as pessoas. Muitas pessoas irão pensar que ele é o próprio Cristo, o próprio Messias. Inclusive, Israel se enganará com ele porque pensará que ele é o Messias que foi prometido nas profecias. Mas o Messias
que foi prometido nas profecias do Antigo Testamento se chama Jesus. Mas só que Israel, ou seja, os judeus ortodoxos que ainda seguem o Antigo Testamento, eles só vão reconhecer a Jesus quando o anticristo ele se revelar, começar a perseguir Israel por não querer adorá-lo, e quando Cristo raiar nas nuvens, é que Israel passará a reconhecer a Cristo como o Messias e irá reconhecer que o anticristo é um farsante. Ele não é o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias. Segundo ponto, a trindade satânica. Primeiramente, a gente tem que entender que o significado de trindade refere-se a 3 pessoas unidas em um único propósito. Então, o termo trindade é bastante conhecido na doutrina da Santíssima Trindade, mas aqui o termo trindade satânica se refere porque o anticristo ele terá mais 2 personagens, ou seja, 2 pessoas aliadas na sua missão maléfica aqui durante a grande tribulação. E esses personagens são o dragão, que representa na tipologia bíblica Satanás, e o falso profeta, né, que é a figura religiosa que estará ali aliada ao anticristo. E eu vou aqui detalhar, comentar um pouco sobre isso em cada um desses 3 pontos. Primeiro tópico, o dragão. Algumas pessoas interpretam o dragão como que fosse a China, mas não há um respaldo bíblico ao qual nós possamos afirmar isto, apesar desse símbolo ser lá daquele país, mas no termo bíblico aqui, o dragão representa Satanás, que vai dar ali a direção para o anticristo governar e atuar. E o segundo tópico, né, a segunda pessoa aqui da trindade satânica é o anticristo, é o próprio anticristo. O primeiro é Satanás, representado pelo dragão, figuradamente, né? E o segundo é o anticristo, também conhecido como o homem do pecado, ou o filho da perdição, conforme está escrito em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, também se referido como o iníquo, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, e também referido como um pequeno chifre, conforme está escrito em Daniel, capítulo 7, versículo 8, ou o príncipe que há de vir, conforme Daniel 9, 26, e o rei, conforme fará sua vontade, conforme Daniel, capítulo 11, o versículo 36. Então, como a gente sabe que o mundo está sendo preparado para a chegada desse reinado do anticristo que acontecerá durante a grande tribulação, e obviamente a gente sabe que quando o anticristo ele for manifesto, o sistema deste mundo já vai estar todo aparelhado para recebê-lo e para que ele possa aplicar ali a sua governança e domínio sobre as pessoas. E o terceiro personagem que vai estar ali atuando junto com o anticristo e o diabo, que é representado pela figura do dragão, é o falso profeta. Está aqui no terceiro tópico. O falso profeta será o braço direito do anticristo no contexto religioso. A gente sabe que a religião tem grande influência sobre a mentalidade e o comportamento das pessoas. Então esse líder, ele terá muita influência nos seus discursos, com a capacidade dada por Satanás de até fazer descer do céu fogo. Ele estabelecerá um sistema de colocação do nome ou número da besta na mão direita ou na testa dos homens, que servirá para autorizar transações comerciais em todo o mundo. E eu quero aqui abrir um parênteses para comentar um pouco sobre isso, já que também eu sou profissional da área de tecnologia. Então a gente sabe que, embora a Bíblia ela não descreva de forma detalhada como será este sinal, que tipo de marca será, a gente sabe que tudo está caminhando para essa lógica de funcionamento, que é o desaparecimento do dinheiro em espécie e a pessoa só poder comprar ou vender, senão aquele que tiver inserido naquele contexto. A gente não sabe se essa marca será uma tatuagem, se será um chip, não tem como a gente dar uma precisão, mas a gente sabe que há várias hoje
tecnologia de pagamento que se assemelha muito a essa descrição aqui, conforme está escrito no texto de Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e o versículo 17. Então a gente vê aí que, principalmente durante a pandemia, uma tecnologia que ficou muito popular aí é o QR Code. Então a gente vê que o QR Code ele parece com um selo e ele pode também, através dele hoje, fazer transações. Então é possível, não vou aqui afirmar, né, que essa tecnologia possa ser usada, porque a gente pode ver que o QR Code ele pode ser impresso e ainda funcionar, e como ele pode ser uma tatuagem. E através dele, como por exemplo, a gente já vê também que ele pode ser associado a vários sistemas de pagamento, como por exemplo o Pix, né? Então imagine você, ao invés de você quando for pagar uma conta, ao invés de usar dinheiro em espécie, você aproximar ali uma tatuagem na mão direita ou na testa num scanner e ali digitar o código e fazer o pagamento. Então a gente vê que isso é um tipo de tecnologia que já existe hoje. Então a gente está dizendo que é essa tecnologia que o anticristo vai utilizar para obrigar as pessoas a comprar ou vender sujeita a esse sistema. A gente está dizendo isso. Estou dizendo que o anticristo ele vai encontrar ali um mundo totalmente aparelhado para recebê-lo e para exercer o seu governo. Então a tecnologia ela vai ser usada para isso, né? Então a gente não sabe que tipo de marca, que tipo de sistema, mas há vários sistemas que sempre funcionam nesse gesto e lógica da narrativa bíblica, né? Da pessoa fazer algum tipo de transação utilizando um simples código ou um simples símbolo, né? E o terceiro ponto, o governo do anticristo. Neste terceiro ponto aqui eu irei pontuar como o anticristo ele irá governar. O primeiro tópico nos diz que esse governo terá uma abrangência mundial, ou seja, alcançará todos os países da Terra. Essa compreensão se tem a partir do termo figurativo mar, que a gente encontra no texto bíblico de Apocalipse, capítulo 13, e o versículo 1, que diz que subiu ali uma besta do mar. Essa besta representa o anticristo e o mar representa as nações. Então esse líder ele vai ter influência política, militar e econômica sobre todo o mundo. Então por isso que será um governo mundial. Enquanto que nos dias de hoje, os governos eles são distintos. Então cada governo local tem a sua forma de trabalhar, a sua política, né? Mas o anticristo ele vai exercer domínio sobre todos os líderes e toda sistemática política do mundo. Segundo tópico, esse líder ele firmará uma aliança com Israel. Vale lembrar aqui que Israel, quando Cristo ele veio, ele rejeitou a Cristo como seu Messias. Mas quando falamos de Israel aqui, referimos aos judeus. Vale ressaltar aqui que quando se fala o termo judeu, assim como os cristãos, tem várias ramificações. Então, nos dias de Jesus, por exemplo, existia os fariseus, escribas e os saduceus. E nos dias atuais, as duas principais ramificações ou as principais vertentes do judaísmo é que tem os judeus ortodoxos, que são os judeus que não reconhecem a Jesus como seu Messias. Eles ainda seguem a liturgia e a lei do Antigo Testamento. Então, para essas pessoas, a era do Novo Testamento é inválida, não existe para eles. E a segunda vertente do judaísmo são os judeus messiânicos, né? O judaísmo messiânico, que são os judeus que se converteram a Jesus. E até biblicamente falando, a gente sabe que depois de Jesus, ali os discípulos eram judeus e, obviamente, os judeus se tornaram cristãos, né? Então, os judeus messiânicos, eles são judeus cristãos que acreditam em Jesus e, assim como nós cristãos, aguardamos a volta do Senhor. Então, como falamos em lições anteriores, que Jesus, quando ele voltar em sua volta gloriosa, né, no final da grande tribulação, ele irá ali lutar contra o anticristo e vencê-lo, e assim Israel reconhecerá que Cristo é o Messias. Esse Israel aqui é os judeus ortodoxos, os judeus que
não recebiam a Cristo como o Filho de Deus, né? Então isso precisa aqui ficar claro para que você possa entender. Então o anticristo ele vai fazer uma aliança com Israel, ou seja, com as pessoas que não acreditam que Cristo é o Messias, e elas acreditarão que o anticristo será o Messias porque ele tem características e atributos políticos que os judeus, ali na época de Jesus, esperavam do seu Messias, né? Que seria um Messias político que iria lhe tirar do jugo político do Império Romano da época, né? Então, o anticristo ele vai ser uma pessoa que vai solucionar os problemas e os conflitos ali de Israel, que no caso os judeus ortodoxos, ele tem aquela esperança de construir novamente o templo judeu para que eles voltem a cultuar e fazer os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento para oferecer a Deus. E aí vem o terceiro tópico que diz que o anticristo ele vai usar de engano, ele usará de engano. Por quê? Porque esse acordo de paz será um acordo enganoso, porque ele só durará apenas 3 anos e 6 meses, e quando cumprir esse tempo, o anticristo ele vai rasgar o pacto que ele estabeleceu ali com Israel, né? Criou ali aquele acordo de paz para que Israel voltasse às suas atividades religiosas, que hoje é proibida por causa dos conflitos com os árabes. E no final dos 3 anos e meio de paz, desse acordo de paz, o anticristo ele vai rasgar esse pacto e vai agora passar a exigir que Israel deixe de adorar a Deus, o Deus do céu, para o adorar. Então Israel vai agora rejeitar, porque Israel só adora a Deus. Então vai haver ali um conflito. Então o anticristo, querendo obrigar Israel a adorá-lo, ele vai reunir todos os exércitos da terra e se reuniria ali contra Israel para tentar destruí-lo. Mas Jesus Cristo, ele nesse momento, ele vai intervir naquela situação, voltando com a sua igreja em corpo glorioso e vai derrotar ali ao anticristo. E então Israel vai reconhecer a Cristo finalmente como seu Messias, e ali, dali por diante, começará o período do reinado milenar do Senhor Jesus. E para finalizarmos a nossa aula, eu quero aqui fazer uma breve revisão para que você possa entender de forma objetiva o assunto que nós tratamos aqui nesta aula. Então, quem é o anticristo? Nesta aula, nós aprendemos que o anticristo ele é um líder político cujo seu governo terá um alcance mundial. Então, nesta lição, o anticristo aqui, se tratando de uma pessoa, ele será um líder político cujo seu governo terá um alcance mundial. Mas vale lembrar que também se chama de espírito do anticristo o sistema que já existe neste mundo, em que inspira os homens que não servem a Deus a criarem leis e situações que vão de encontro aos princípios que Deus estabeleceu para a família e toda a sua natureza e criação. Você também aprendeu aqui que o anticristo se apresentará como alguém que tem a solução para todos os problemas da humanidade. Aprendemos também que algumas características do anticristo é que ele será um homem soberbo, oposto ao verdadeiro Cristo, e alguém que exalta a si mesmo contra o Altíssimo e exige a adoração. Aprendemos também que a trindade satânica ela é composta pelo dragão, o anticristo e o falso profeta. E por fim, conforme descreve o livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 1, o anticristo ele é descrito como uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E chegamos ao final de mais uma aula. Se você gostou desta aula, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber uma notificação sempre que eu estiver aqui postando um novo conteúdo. E nós nos encontramos na próxima aula e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.